Olá, meu irmão, minha irmã. Quinta-feira, dia 2 de março, quinta-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária. Você que pela primeira vez me encontra aqui, seja bem-vindo, bem-vinda também a esse nosso canal do YouTube, tá bom? Fique pertinho de nós, se inscreva no canal, joinha, like, comentário. Isso é realmente muito importante para o YouTube. E eu quero convidar você para o Evangelho de hoje. A igreja proclama Mateus 7, do 7 ao 12, e diz assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão, ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos fala da necessidade da oração. Pedi, procurai e batei. 3 verbos que Jesus usa para nos falar da importância de orarmos com fé, com expectativa, com insistência, com determinação. O refrão, inclusive, do Salmo, da liturgia de hoje, vai dizer: Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. A primeira leitura da missa de hoje é do livro de Esther, a rainha Esther, que vai dizer: Senhor, ouvi dizer que o Senhor liberta, que o Senhor sustenta o povo, vem em meu auxílio, socorre-me, ela vai interceder em favor do povo. Então, a liturgia de hoje, da missa, das leituras todas, ela é dedicada ao poder, ao valor da oração. E é uma disposição interior, veja, pede, procura, bate, insiste, de novo, com tudo na vida. Sem persistência, sem insistência, sem esperança, sem otimismo, a vida não funciona, as coisas não acontecem, E às vezes, meus queridos, a gente corre o risco de desistir cedo demais, Às vezes a gente corre o risco de já ter passado da metade do caminho, mas em vista do cansaço final, resolver voltar para trás, como uma pessoa que talvez tivesse que andar 10 quilômetros a pé, descalço. Aí quando ela anda 7 quilômetros, ela já está com o pé tão machucado, o sol está ferindo tanto, é uma canseira tal que diante daqueles 3 quilômetros que faltam, ele diz: eu não aguento, vou voltar. E aí ele volta os 7 quilômetros, ou seja, foi 7, voltou 7, andou 14, morreu no 0. Só faltava 3. Se nós não estamos ligados, queridos, ao Espírito Santo, se nós não estamos ligados a Jesus na palavra, na Eucaristia, a gente corre o risco de fazer a conta errada. Talvez você já bateu tanto, e eu sei que a tua mão aí está doendo, Talvez você já procurou tanto e os seus olhos já se cansaram de procurar. Talvez você já pediu tanto, já se cansou tanto dos nãos, que aí dá essa vontade de, quer saber? Vou voltar lá para trás. Mas você já passou do meio do caminho. É o Espírito Santo quem nos mantém, vamos colocar assim, na frequência certa, para a gente não desistir antes da hora. Não é fácil realmente ter pedido e recebido um não. Não é fácil ter procurado e não encontrado nada. Não é fácil ter batido e a porta continuar fechada. Todo mundo vive isso de alguma forma. É difícil, às vezes, se motivar a isso de novo, Mas a gente faz isso por quê? A gente não faz isso só porque precisa, só porque está no apuro, só porque sente dor, ou só porque tem muita conta para pagar, ou só porque tem alguém que a gente ama muito sofrendo. A gente faz isso porque daí o Evangelho continua, Jesus dizendo assim: ora, se vocês que são maus, pecadores, imperfeitos, enfim, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, olha lá, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Olha lá, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mas se a gente não conhece também a palavra, se a gente não conhece o Evangelho de Jesus, pode ser que a gente gaste muita oração para pedir coisa que não é boa, Então, o que ilumina o que é o bem a ser pedido é a compreensão do reino de Deus, é a compreensão da palavra de Deus, Então, olha lá, mas nós somos pecadores e a gente consegue. Jesus deu exemplo, se o filho pede um peixe, pede um pão, você dá pedra?
Se o filho pede um peixe, você dá escorpião. Não, você não faz isso. E você é mau, você tem seus defeitos, não é? Quanto mais o Pai que está no céu. Portanto, queridos, nós oramos e precisamos orar com insistência, não é? Porque Deus é Pai. E porque Ele sabe dar as coisas boas. Pode ser que nós, na nossa limitação, vamos diante de Deus, crendo muito que aquilo ali é o bem e o bom a ser feito. A gente ore aquilo com muita fé e não vem o que a gente pediu. Vem diferente. Mas esse diferente também é bom porque vem de Deus. Deus é a fonte de todo bem. E aí, Jesus vai colocar para nós um princípio, então, que potencializa a nossa oração, que é muito sutil, quando ele diz assim no versículo 12: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. E eu acho interessante que, estudando um pouquinho aqui para a homilia, achei esse texto que diz assim: essa fórmula, tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles, no judaísmo, até Jesus, ela era no sentido negativo, era assim: aquilo que é odioso para ti, não faça ao teu próximo. Esta é toda a lei, o restante é só explicação. É uma postura negativa, passiva, né? Não faz o mal que você não quer que façam para você. Jesus vem e inverte assim: faça o bem que você quer que faça para você. Seja ativo, dá um passo. Veja, gente, o poder que há, né? O poder abençoador que há em abençoar. O poder abençoador que há em ser generoso. Então não se trata... E olha a sabedoria de Jesus e vamos lá para o princípio espiritual. Ele está falando sobre o poder da oração, ok? E ao mesmo tempo que ele fala sobre o poder da oração, ele já está dizendo: a oração tem poder quando você é alguém generoso, quando você é alguém que faz o bem. A oração, porque tem gente que reza e não faz mal para ninguém. Quem sabe ser agora daquele que reza e faz o bem? A generosidade, a mão que está aberta para dar, não é? Ela fica aberta para receber, porque nosso Deus não se deixa vencer em generosidade. E talvez a gente devesse pensar um pouquinho isso aqui. A gente vai diante de Deus e todos nós temos as nossas situações, né? Todos nós temos as nossas necessidades. Mas a nossa mão está aberta também para dar? Quando foi a última caridade que a gente fez? Quando foi o último investimento que a gente fez no Evangelho, na igreja, na evangelização? Quando foi o último pobre que a gente ajudou? Quando foi a última situação humana perto de nós, não é? Que nós remediamos mesmo, que a gente atuou ali, falou: não, deixa comigo, isso aqui é comigo, fique em paz com isso, pode deixar, imagina, precisa sim. Quando foi a última vez que a gente fez isso? Quando foi a última vez que a gente honrou quem tanto tem nos abençoado? Nosso pai, nossa mãe. Você já pode pensar no poder espiritual que tem? Você honrar, você abençoar materialmente seu pai, sua mãe? Um amigo que sempre te ajudou? E não precisa ser aniversário, não precisa ser data, não precisa ser nada. Às vezes a gente passa em branco com certos detalhes das coisas, né? Honrar aquilo que tem nos abençoado, fazer ofertas, olha lá, faça o bem que você quer que seja feito a você. E claro que Jesus também está falando do abraço, do elogio, do eu te amo, não é? Da palavra positiva, do gesto de trabalho, não é? Do gesto de serviço, sem dúvida. Jesus também está falando disso, dessa nossa antecipação no bem. Mas se nós não conseguimos nos antecipar no bem, nem com quem já nos tem feito o bem, como é que a gente vai se antecipar no bem com quem ainda nunca nem nos fez o bem, né? Portanto, queridos, comecemos a exercitar um pouco mais da nossa gratidão, da nossa generosidade para com o reino, para com a igreja, para com o próximo, para com os pobres, e que hoje o Espírito Santo de Deus acenda em nós de novo uma profunda convicção da urgência, da necessidade, do poder e da beleza da oração. Pedi-vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As palavras de Jesus neste Evangelho, elas inspiram em nossos corações, através do Espírito Santo, a forte confiança em Deus, sabendo que Ele é a fonte de toda a graça e nos concede tudo o que é de fato necessário para a nossa salvação. Jesus diz: pedi e vos será dado,
procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Estas são certezas que nós temos. Se nós pedimos os dons e as virtudes que nos são necessárias, tenha certeza que Deus vai lhe conceder a medida certa para o seu crescimento espiritual. É que às vezes nós nos confundimos e começamos a pedir apenas coisas que se referem a realizações deste mundo, sejam elas coisas materiais, os nossos problemas no trabalho, na convivência, também nossas enfermidades. Nós podemos sim pedir a Deus que nos ajude na solução de tais problemas, mas acima destes pedidos existe os primeiros de todos os pedidos, que é a graça, a virtude, os dons. Estas são as principais coisas que nós temos que pedir a Deus, e a estas Ele nos dá a segurança de que nos concederá, isto porque desceu do céu, por amor, morreu e ressuscitou. Então Jesus é a pura graça, e tudo nós temos por Ele, com Ele e para Ele. Tudo que nós pedimos é para o nosso crescimento e para a nossa salvação. Por isso que em algumas novenas que nós fazemos, nós pedimos a graça e colocamos a Deus uma condição, se for realmente para a salvação de nossa alma, se for para a nossa salvação. Porque às vezes eu estou pedindo uma coisa que até pode ser um bem, até pode parecer um bem, mas no final de tudo pode ser uma perdição para a nossa alma. Por isso precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo a pedir as coisas que de fato são necessárias. E tenham certeza, Deus cuida de nós. Ele não vai deixar faltar a graça àquele filho que de mãos vazias se apresenta diante dele e com humildade pede: Senhor, dai-me a vossa graça. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta quinta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus nos diz que nós devemos pedir para receber, procurar para encontrar, bater para que nos seja aberto. E Ele dá a razão pela qual nós devemos fazer isso. É a confiança no amor do Pai do céu, porque se vós que sois maus, dais coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu. Pois bem, esse Evangelho, portanto, nos ensina uma oração que é a oração vocal. E nos ensina, sobretudo, a fazermos aquela oração vocal infalível. Qual é a característica de uma oração infalível? Uma oração que você sabe, tem certeza absoluta que Deus irá atender. São 3 características da oração infalível. Número 1, você tem que pedir algo que é essencial para a sua salvação e deve fazer isso com humildade, insistência, perseverança. Vamos analisar esses 3 pontos. Primeiro, quem tem que pedir é você. Claro que se você pedir para outra pessoa, pode ser que Deus atenda, pode ser que a coisa aconteça. Você está pedindo que seu marido se converta, que sua mulher se converta, pode ser que isso aconteça, mas não é infalível. Mas se você pedir para você, não há dúvida nenhuma de que Deus irá atender, porque Ele está vendo que você está aberto para receber. Você já está, né, com as portas abertas. Mas pedir o quê? Pedir para ganhar na Mega Sena acumulada? Não, isso não é necessário para a salvação. Tem que ser algo necessário para a salvação. Então, por exemplo, o que eu sempre indico às pessoas, que rezem pedindo mais fé. A fé é essencial para a salvação. O próprio Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então a fé, ela é necessária para a salvação.
Sem fé não é possível agradar a Deus, nos recorda São Paulo. Então, vamos lá, vamos dar, não é, este passo de pedir a Deus mais fé e fé cada vez mais. Agora, se você pedir fé para você, você precisa pedir isso de forma perseverante, humilde e confiante. A perseverança, Jesus diz, né? Pedi, batei, procurai. Você tem que continuar perseverando, perseverando, perseverando. De forma confiante, porque o Pai ama você. Agora, essa perseverança e essa confiança, é evidente, deve ser de uma pessoa humilde que vai pedir com humildade, não com arrogância. Então aqui nós já temos a nossa missão para realizar durante essa quaresma, fazer durante o dia, várias vezes por dia, quase como se fosse uma santa obsessão, pedir a Deus: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Jesus, eu creio no vosso amor, mas aumentai, Senhor, esse amor por mim. Se você fizer esta oração, procurando lá dentro de você a presença do Cristo, naquele lugar onde Ele toca você durante a comunhão, você vai ver o efeito extraordinário desse pedido de aumento de fé. Peça constantemente mais fé. Agora, esta oração da fé, pedindo fé, ela é necessária, fundamental. Por quê? Porque faz parte mesmo do organismo espiritual. Para você entender, São Paulo diz assim: o justo vive pela fé. É como se ele dissesse: o bebê no ventre da mãe vive pelo cordão umbilical. Você precisa ter esta conexão, por isso você precisa pedir fé, né? Uma pessoa que não tem fé é como se fosse um computador que não tem a conexão Wi-Fi. Você precisa instalar a placa, né? Para que ela tenha ali o suporte para fazer aquela conexão. E aí você vai e pede: olha, agora eu já tenho Wi-Fi, por favor, manda o sinal aí para mim. Você telefona para a provedora: olha, vocês não instalaram ainda a minha internet, né? É esse o pedido insistente da oração pedindo mais fé. Você está pedindo para que Deus intervenha, né? E mande um sinal que irá alimentar o seu computador. Melhor a comparação, que Ele mande pelo cordão umbilical aquilo que irá fazer o Filho de Deus crescer. Esta oração, ela é infalível. Peça mais fé com insistência. Ele irá atender. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.